E agora vamos conversar então com a doutora Araceles, da Clínica Nova Esperança, de um assunto que ainda é tabu, gente, nos dias de hoje. Estou certo ou estou certo, né, doutora? Ainda é um tabu falar de drogas. As drogas só estão presentes na casa do vizinho, quando é na nossa casa não existe. É por aí, mais ou menos, ou não? Olha, eu não digo que é tabu, mas existe muito preconceito, né? Preconceito porque é uma coisa antagônica até. Porque nós vivemos numa sociedade altamente alcoólica, com muita permissividade ao uso de álcool. É verdade, porque o álcool, querendo ou não, é uma droga e destrói uma família. Não, o álcool eu considero não sou eu que considera, né? O álcool é a droga que mais número de internamentos dá no mundo inteiro, não só no Brasil, não só em Curitiba, é no mundo inteiro. Sim. Por quê? Porque é uma droga lícita. Está à venda em qualquer esquina. Perfeitamente. E veja bem, e nós não podemos esquecer que o homem primeiro aprendeu a beber e a fazer bebida para depois ele aprender a escrever e estruturar o pensamento através da escrita. Então nós temos, historicamente, quer dizer, o homem aprendeu a fazer cerveja, mais ou menos, há 6.000 anos atrás, e foi foi estruturar a escrita há 3.000 anos, mais ou menos. Então veja, ele ficou passando a receita da cerveja oralmente durante 2.000 anos, mais ou menos, para depois elaborar pensamento e estruturar o pensamento através da escrita. Mas também é uma questão de costume, né? A gente vê que do pai passa para o filho, desde pequeno, a criança ou adolescente, ela já é ensinada a beber em festas, em ambientes, né? Como que funciona isso para vocês em relação a até mesmo a questão da dependência, para poder trabalhar isso numa pessoa nova? Olha, veja bem, a clínica da qual eu sou fundadora e trabalho há 26 anos, né? Nós atendemos, né? Durante essas últimas décadas, a gente vem atendendo um perfil de pacientes cada vez mais jovem. Triste isso. Então a gente está percebendo que as crianças e os adolescentes estão passando a beber muito mais, com menos idade do que tinha quando começou a clínica em 1987. E o pior é que são incentivadas dentro da própria casa. Isso, não é que elas são incentivadas dentro da própria casa. Eles veem os pais bebendo, os avós, os tios, os heróis deles, as pessoas que eles gostam. Acha normal, né? Natural. Isso. Então eles seguem um exemplo. Mas, doutora, uma pergunta. Tem que haver uma propensão. Tem, ou não? Tem que haver. Porque se a pessoa não carrega no seu gene a propensão a uma dependência, ela pode passar por uma experiência, pode viver numa família de alcoólatras e não necessariamente ser um. Perfeitamente. É isso? E é isso que confunde muito a sociedade. Veja bem, de 10 a 15% da população do mundo todo tem predisposição a desenvolver uma dependência. Então aqui em Curitiba, hoje eu estava vendo, através até de um outro repórter de televisão, que ele levou até uns dados na clínica e disse, olha, aqui em Curitiba tem 100 e não sei quantos mil dependentes, né? Então eu disse para ele, olha, eu até acho que essa pesquisa está um pouco equivocada, porque aqui em Curitiba, pelo número de habitantes da população, deveria ter pelo menos uns 200 mil, que é 10 a 15%. E nós também precisamos nos informar que tem algumas etnias que também têm uma propensão maior. Quais são elas? Assim, dos europeus do norte têm uma propensão um pouco maior a desenvolver dependência. Olha só que interessante. Do que os europeus do sul, do Mediterrâneo. Se você pensar lá na Rússia, lá, é quase que normal. Sim, vodka de manhã. Temperatura extremamente fria, já faz parte do cotidiano
né, de alguns povos. Então, mas eu só queria fazer uma ressalva, continuando o meu raciocínio. Veja bem, quando eu disse que existe uma predisposição, o que confunde a sociedade é o seguinte: 90% da população vão beber e aparentemente não vão ter problema. Então, confunde a sociedade, porque aquele, então, que começou a beber junto comigo, ficou dependente. Eu não fiquei. Né? Sim. Então, Isso vale para o álcool ou vale para outras drogas? para né? outras drogas. É isso que eu ia perguntar. Quais são os outros tipos de drogas que mais existem casos de internamento hoje? Pode ser no Brasil, não sei qual estatística a senhora tem, mas quais são os outros tipos de droga tirando o álcool? Que o álcool a gente sabe que é o primeiro lugar. É o primeiro lugar. Vamos primeiro concluir o raciocínio da bebida. Pois não. Só o seguinte, existe faixa etária, existe público que atinge feminino, masculino? Como é que a gente poderia concluir a questão do alcoolismo? Olha, não existe faixa etária. Quer dizer, o alcoolismo ele é lento. Então, se a pessoa for um alcoolista tradicional, como a gente diz, ele vai. O álcool é lento, progressivo, né? É um tipo de... É como toda dependência, é progressiva. Então, a pessoa vai bebendo, começa a beber na adolescência. Não percebe. E vai indo, e isso vai se instalando, e lá pelos 30 e poucos, 38 anos, ele vai ter já grandes problemas com a bebida. Mas como essa meninada está começando a beber muito jovem, cedo, né? muito com 9, 10 anos, 11 anos, então eles não só ficam no álcool, porque hoje há uma oferta muito maior de drogas, outros tipos de drogas que não as drogas lícitas. Existe muita oferta em qualquer lugar. O mais comum é tabagismo, né? Cocaína, cigarro, a maioria fuma. Maconha, cocaína, crack, As drogas sintéticas. E as drogas sintéticas. O álcool seria, então, agora sim, pegando um gancho no que a Elisa perguntou para a doutora, Pois é. o álcool seria uma porta aberta, uma ferida aberta, uma vez que a pessoa já tem uma propensão, porque ela está ali no contato, aí sim abriria para outras drogas? Claro, eu considero tanto o álcool como a maconha a porta de entrada para as demais drogas. Só que ainda é considerado uma droga social, não? Tanto o álcool como a maconha, que muitos querem legalizar. Então, veja, é um contrassenso, né? Porque é um paradoxo, porque veja, a gente diz assim, maconha é uma droga natural, não tem consequências, mas a maconha é uma droga alucinógena. E quando a pessoa, além de ter a predisposição à dependência, ela tem algum outro tipo de propensão a um outro transtorno psiquiátrico... Ela entra no quadro de psicoativa? Ela é uma droga psicoativa. Ela vai entrar, o adolescente ou o jovem adulto vai fazer uso e vai explodir dentro do cérebro dele, vai eclodir uma outra patologia mental. Né? Então é muito comum eu receber lá na clínica adolescentes de 16, de 14, de 15 anos que pelo uso da maconha chegam na clínica em surto psicótico. É porque é uma droga silenciosa e que vai tomando conta e a pessoa Ela não é perde, tão né? silenciosa não, às vezes com um único uso, poucos usos, se a pessoa tiver uma predisposição, porque você não sabe direito o que vai você tem de acontecer com o herança corpo? genética. É verdade. Aí um jovenzinho usa e tem um tipo desse, tem uma coisa dessa que pode entrar em surto. Doutora, você falou há pouco que você questionou até o levantamento que fizeram de número de pessoas dependentes químicas do álcool, né? Pois não. Como que seria essa quantificação, quantidade para dizer, olha, você é um dependente químico, é um alcoolista, né? Que não é, a nomenclatura mudou, né? Sim. A gente falava de alcoólatra, mas que agora é alcoolista, né? Alcoolista. Qual é o nível
para dizer, porque tanto é que tem a pergunta que fazem, você bebe? Bebo, socialmente. Opa, mas qual é o limiar desse socialmente para já entrar na estatística de um dependente químico? Olha, a quantidade de bebida que uma pessoa consegue ingerir, obviamente é que vai dar essa conotação, se é dependente ou não. Mas não só isso. Porque a pessoa pode beber bastante e não ser uma pessoa alcoolista ou alcoólatra. Bebi sábado, fiquei um mês sem beber. Tomei um porrete. Pronto, passou. O que define? Então tá, vamos ver. O que define um alcoolista, doutora? O que define um alcoolista é as consequências que o beber vai dando para a vida dele. Tem pessoas que bebem uma vez por semana e faz um strike. E bebe e ele é alcoolista. Tem pessoas que bebem uma vez por mês e é alcoolista. É o que e tira tem ele gente que do bebe centro. todo dia e é alcoolista. Então, porque a doença da dependência química é uma doença que pega o indivíduo em todos os aspectos do ser humano. Tem uma doença biológica, psicoemocional, social e espiritual. Doutora, como é que você analisa lá na sua clínica, os seus demais médicos, como é que vocês analisam se uma pessoa está dependente de determinado produto químico? Entorpecente, Como que ela é dependente? Você falou que o alcoolismo pode ser uma vez por semana, diário, não é isso que importa. Como é que você define ou não dependente de determinada droga? Pelas consequências que ele está apresentando na vida dele. Na parte clínica, na parte psiquiátrica, na parte da vida dele, nos prejuízos que ele está já causando. Porque quando uma pessoa ela está bebendo e o beber dela passou do beber problema para dependência, ela já vai estar apresentando consequências muito ruins na vida dela. Essa dependência, se ela não conseguir ficar sem beber um dia, ela depende no caso desse vício, seria isso? Ela depende. Ela precisa todos os dias daquilo. O sistema nervoso central dela só vai funcionar se ela tiver esse tipo de combustível. Tirando, ela não consegue. Ela entra em síndrome isso independente de abstinência. álcool. Vamos colocar todas as questões de droga e até mesmo tabagismo, entra tudo. Todas as drogas ilícitas, até mesmo todas sociais. As drogas. Existe uma pequena conotação de diferente do cigarro. Que veja, uma pessoa, ela sob efeito do álcool, ela tem todas essas drogas, vai trazer, são drogas psicoativas e a pessoa vai ter o seu comportamento alterado. Sim. Ninguém mata pelo cigarro. É verdade. Mas mata pelo álcool. O malefício do cigarro é o mal que ela faz para ela mesma. Ela mesma. Ela isso está mesmo. Acabando mas com ela não vai acabar com a família dela, ela não vai... Então, pelo que você falou, quando uma pessoa se depara com o alcoolismo, ela já causou um efeito... atrás, ela fez uma devassa na sua vida. Perfeitamente. Ela já está com a vida descontrolada. Porque à medida que a pessoa vai perdendo controle sobre a quantidade de droga, ela vai perdendo o controle da vida dela. Ela deixa de viver socialmente, ela se isola. Muitas vezes. O alcoolista é consciente, doutora? Do problema dele, não. Do problema dele real? Não. Infelizmente, não. Ou quando ele se depara, ele já está tão envolvido que... O que ocorre com qualquer tipo de droga psicoativa é que ela intoxica todo o ser humano. Você é intoxicado totalmente. Em nenhum momento ele vai aceitar que ele está dependente. Aí, alguns aspectos do cérebro muito importantes, onde mora a nossa autocrítica, a nossa autopercepção, ficam extremamente intoxicados. Ele perde a capacidade de fazer a sua avaliação do certo e do errado? Perfeitamente. Ele tem avaliação até para fora dele. Ele tem uma avaliação para o mundo, mas ele não se vê. Ele não consegue se avaliar. Naquele pequeno momento, se é que tenha, aquele pequeno momento de lucidez, existe ou não? Ou mesmo quando ele está sóbrio, que eu digo, sem o efeito imediato da droga, ele tem um momento de lucidez onde ele para,
para pensar o que eu fiz, a minha mamãe chorando, a minha família, meus filhos. Ele tem esse momento de reflexão do que ele está causando para ele e para os que vivem em torno dele ou não? Ele tem, mas não com a dimensão real que é. Ele tem, mas não é o real da vida dele. Ele tem. Ele sabe que ele está vislumbra. fazendo errado, mas ele não sabe o quanto ele a está dimensão. prejudicando. Ele não tem a dimensão. E para essa pessoa aceitar que ela precisa de um tratamento? Olha, em primeiro lugar, ela não aceita Não quando ela está aceita, muito né? intoxicada. De jeito nenhum. Ela vai fazer o tratamento por livre e espontânea pressão. De Primeiro, quem? geralmente, é assim. Da Da vida, família, da vida. da saúde dela, do trabalho dela. É o trabalho que diz, querido, ou você vai se tratar ou você está na aquele rua. beijo. Né? Doutora, nós iniciamos o programa falando o seguinte, quem fica doente claro, o usuário, né, o viciado, mas eu acho que a família fica tão ou mais doente quanto. Olha, eu queria fazer uma ressalva que era para eu ter feito antes. Eu não sou doutora, eu não tenho nenhum título, eu sou pedagoga de formação, mas nunca exerci a profissão e tenho uma clínica porque eu sou dependente química e precisei do internamento há 30 anos atrás. Então, veja, eu fundei a clínica por ser uma dependente química, por ter passado por um tratamento há 30 anos atrás. Então, como eu vivi isso, eu falei, não, eu vou fundar uma clínica, mas que tenha todas as condições possíveis, uma melhor clínica que eu puder. Então, foi esse o meu objetivo Esse de tratamento vida. eu queria ter para mim, eu vou ajudar os Perfeitamente, o ambiente, tudo isso. Perfeito. Então, Melhor hoje eu tenho possível, né? a clínica como Então equipe. você melhor do que ninguém pode falar, pra né, mim. os dois lados. E olha, Isso. eu vou ainda acrescentar mais uma coisinha aí na pensamento. sua fala. Eu, além de tudo, sou familiar de dependente. Então, eu sou filha de dependente. O meu pai morreu pelo alcoolismo. Então, veja, meu pai morreu com 40 anos, motivado pelo super alcoolismo. novo. Menino. Então, eu cresci sem Você o era meu uma pai. criança na época. Eu era uma criança e cresci sem meu pai. Eu morria de medo do alcoolismo. E eu mal sabia que era, né? Caiu nas garras. Eu caí nas garras porque todo mundo, no primeiro momento, ele tem autorização do próprio organismo dele para beber. É gostoso, vamos beber. Não é só isso. Quem é dependente, quando ele começa a usar, ele percebe que ele não fica bêbado logo. Eu consigo mais, Eu sou eu forte, quero mais. Ele é mesmo, ele metaboliza rapidamente o álcool. Então, quando você vira uma pessoa que bebe e não fica bêbada, toma cuidado que ela pode ser um dependente. Então, isso é um Entendi. primeiro alerta. É um dos primeiros alerta. alertas. Isso Porque é eu ia perguntar, importante. eu ia falar para você alertar as pessoas em casa. Como é que a gente percebe que uma pessoa, por exemplo, não só o álcool a gente sabe que a pessoa está vendo, a gente vê a pessoa bebendo. Agora a cocaína, o cara vai no banheiro, dentro de casa e cheira cocaína. Como é que a gente percebe isso? A Quem nunca usou oscilação. droga é imperceptível que a pessoa está fora de si. Ela está com uma droga psicoativa dentro do sangue dela, correndo na veia. Como é que a gente consegue captar que a pessoa está fazendo isso? É tudo pelo comportamento. Veja bem, você convive com ela, Sim. certo? A cocaína, que é a droga que você citou agora, é uma droga euforizante. Ela dá aquele up para a pessoa. Então, se ela, que tem esse temperamento calmo, ou ele que tem essa atitude atenciosa tal, se ele faz uso, ele vai ficar extremamente agitado. Você vai perceber no A oscilação da comportamento pessoa. dele. Mas leva quanto que é um- tempo para essa pessoa oscilar, para ela mudar o Ah, temperamento? é pouco tempo. A cocaína é é pouco imediata, né? tempo, Ela é imediata. imediata. Você percebeu que ela usou em fração de segundo. Ela muda. Muda. E o mesmo serve para as outras? O mesmo serve para as outras. Agora depende do organismo para organismo, né, Anaceles? Claro, né? sempre nós temos que ver a conotação de toda a parte física e química, a bioquímica de cada organismo. Mas veja bem, a maconha é uma droga, além de alucinógena, é depressora. Então, o que ela vai fazer? Ela vai deixar o indivíduo um pouco mais lento, é aquele paz, amor, bicho, Tranquilo né? demais. Tranquilo e tal. Então, a pessoa vai ficando mais assim e você vai percebendo.
Porque quem convive com essa pessoa pode não saber a droga, mas que o comportamento dela vai sendo diferente. alterado, vai. Crack é uma droga perigosíssima, é uma Triste, epidemia que existe no Brasil hoje. Isso. E o pior, barata, né? É barata. Livre e tem pais acesso. que não têm a dimensão do que o filho está fazendo. Como é que ele vai saber que o filho dele usa crack? Olha, veja bem, ninguém começa com crack. Ninguém fala assim, hoje eu vou usar crack. Hoje eu quero fumar uma Não, pedra. Mas isso por não quê? existe. Porque a pessoa Ele tem medo começa de com álcool ou começar e maconha. morrer já Mas seria a direto, muito curiosidade, forte. Existem N fatores, né? É. A curiosidade, o convívio, Meio que o você seu vive. grupo, no meio como se vive, e entra danado da propensão novamente. E eu diria, eu falo tudo isso, né? E aí vem como se diz aí, como você diz, a parte genética, a parte de tendência, né? Bastante importante. Mas o que eu vejo muito é que ninguém começa com crack, em primeiro lugar. Ninguém fala, hoje eu vou resolver experimentar crack. Existe o meio, existe que ele já começou, ele já bebeu, ele já usou. Fez qualquer outro tipo de ele coisa. já usou maconha, ele já experimentou às vezes uma droga sintética e tal. E aí um dia ele já usou cocaína. Esse aqui não Então faz em mais um dia Tem que ele curtir um barato maior. um barato maior ou não Vai tem a atrás mais cocaína forte. e o cara passa para ele um Cabral, Que é a sabe? maconha misturada com o que é crack. maconha misturada com crack. Começa assim. E aí ele migra. Porque quem é dependente de tudo. Sim. Porque Tanto não é que Desculpe, Araceli, que é dependente e dependente, mas eu ia lhe perguntar o seguinte. Uns dizem, não, a pessoa iniciou nas drogas porque questões financeiras. Falta de dinheiro, ou é fruto da pobreza, é fruto da miséria, mas o vício ele atinge todas as classes sociais. Todas. Então, uns dizem, não, ele começou a usar droga porque é fuga. Mas se todo mundo que tivesse um problema fizesse uso de algum tipo de droga, aí seria o mundo dos zumbis. Não é isso? perfeitamente. Como é que você, na clínica, trabalha esses valores para, digamos assim, a pessoa não experimentar? Aí que tá. Aí veja, existe todo um tratamento, né? A gente faz um tratamento que começa desde o momento que geralmente quem nos procura é a família ou a empresa no qual esse paciente trabalha, né? E a família liga para a clínica e diz, olha, eu estou assim com meu familiar desse jeito, e a gente passa a orientar como que ela vai abordar e como que ela pode trazer esse paciente. Mas esse paciente é avaliado e depois de internado. E se ele não quer, Araceli? Eles nunca querem, ou na grande maioria eles Essa não é querem. uma das maiores dificuldades, porque eu imagino o seguinte, alguém que tem um dependente em casa, ele vê, mas o que ele pode fazer? Muito bem, um pai ou uma mãe detectou que alguém ali dentro de casa está fazendo uso, né? Eu acredito que você bater na pessoa, agredir, não é o caminho. Amarrar e pelo levar amor para a de Deus. clínica? Às vezes sim. Existem casos? Muitos. A gente vê muitas Veja bem, reportagens. o que a gente tem que deixar bastante claro o seguinte: o ideal seria que as pessoas não procurassem a clínica quando elas estivessem gravemente comprometidas. Aí é óbvio que o processo de recuperação seria mais fácil. Mas o que nós temos de realidade no Brasil é que quando as pessoas procuram um serviço como o da clínica Nova Esperança, eles estão extremamente comprometidos Mas é a já. mesma coisa que a doença. A pessoa está doente no Brasil, ela não faz a prevenção, ela procura a cura. A cura. Exatamente a mesma coisa Então, com as drogas. voltando ao que ele falou, como que faz? Então, a pessoa está gravemente comprometida e a família não consegue lidar, muitas vezes ela vai ter que recorrer à polícia, às vezes ela vai ter que reunir a família, agarrar e levar para a clínica, ou muitas vezes chamar um serviço de remoções. E essa pessoa, como por exemplo, desculpa falar, mas a pessoa que ela foi colocada lá, mesmo não querendo estar, como você falou, com toda essa pressão psicológica, ela sai curada. Ninguém é curado da Ninguém é dependência química, porque é uma droga que é uma doença que você vai fazer um controle, mas não tem cura. É uma doença incurável,
progressiva, incapacitante e fatal. Ela consta no CID, Araceli, já? Claro, no Código Internacional de Doenças, né? Então tem o CID para o álcool, o CID para a cocaína, o CID para a maconha, que está classificado. A gente sabe, mas olha, voltando lá, né? A involuntariedade é normal nos casos graves e crônicos. Porque se você esperar um paciente dependente químico querer se tratar, primeiro ele fica louco ou ele morre. Você corre o risco. Sim. Agora, você levando ele para a clínica, os índices de recuperação, eu entendi sua pergunta. Os índices de recuperação são iguais, tanto para aquele que vai voluntariamente, como para aquele que vai involuntariamente. Sim. Quem que vai voluntariamente? Tem pessoas que chegam ali com a sua malinha, sabe? É corajoso ele. Não, ele não veio por voluntariedade. Não tem, nenhuma. É igual. Nós temos estatísticas. Então, o que ocorre? Por que ele está ali com a malinha dele? Ele veio por livre e espontânea pressão. Do quê? Do estado de saúde clínico dele. É o fígado que não aguenta mais, ou é uma coisa renal, ou ele está com um outro problema de hipertensão. Sim. E tal. O médico falou, olha, ou você para de beber ou de usar, ou então você está morto. Então o cara com medo de morrer está ali. Ou então é a empresa que deu um checkmate e falou, olha, ou se você vai se tratar, ou não posso ter mais você aqui. Vou te mandar embora. Ou então é a família que muito terapeuticamente chega para o filho, ou para o marido, ou para a filha, ou para a mulher e diz assim, querido, ou você vai se tratar, ou a porta da rua é serventia da casa. É pelo amor ou pela dor, né? Eu tenho um paciente que eu fui com ele numa palestra e eu fui fazer uma palestra na Petrobras aí há uns anos atrás, aqui em São Francisco do Sul, e ele foi junto comigo e ele fez um depoimento. E aí, ele falando sobre o período em que ele estava usando, depois do tratamento, ele disse, olha, eu só resolvi ir para a clínica quando eu tive malária. Olha e eu isso. disse, puxa vida, eu não sabia que o fulano tinha tido malária. Porque ele é pescador, tudo, eu não sabia. Aí eu disse, mas puxa, eu não sabia que você teve malária. Ele falou, não, minha mulher é que pôs a minha mala na área. Eu tive malária. A mala na área. Boa, pelo menos bem. Araceli, bom, modo operante lá da Nova Esperança. O paciente lá se internou por conta própria ou através da família. Como é que é os primeiros dias? São os mais difíceis? Qual vai ser a rotina? O que vocês preconizam lá, objetivando o tratamento e para que ele tenha uma melhora e possa uma qualidade de vida. Sair de lá, né? Isso. Veja, na clínica a gente trabalha com uma linha dentro de tratamento, sim, né? Que é a linha comportamental, desde o início da clínica. E agora, com o decorrer desse tempo todo, a gente aprimorou isso e trabalhamos muito com a linha cognitivo-comportamental. O que é isso? É porque o paciente dependente químico, nós precisamos que ele tenha uma resposta rápida ao tratamento, para ele sair da crise rapidamente e poder ter uma recuperação. Se a gente entrar com outras linhas de tratamento, através da psicanálise, qualquer coisa assim, ele morre primeiro, fica louco e também não dá tempo de se tratar. Então, o que a gente realmente usa, né? Nos primeiros dias, eu digo que são os mais difíceis, porque ele vai apresentar os sintomas da síndrome de abstinência, que deve ser terrível, é um conjunto, né, de sintomas, né, que aparecem quando retira a droga. Então ele vai apresentar esses sintomas, mas ele vai estar dentro de uma clínica que tem uma equipe multidisciplinar, que consta médico clínico, médico psiquiatra, na clínica tem 5 psicólogos, assistente social, farmacêutico, uma equipe toda de enfermagem. Vai dar todo o apoio. Que vai atender esse paciente em todas as necessidades dele, na necessidade clínica, na necessidade psiquiátrica
na necessidade emocional, psicológica, em todas as necessidades. A família amparada também, Aracelis? Nossa, nesse contexto? O tratamento da Clínica Nova Esperança, o tratamento à família é a nossa menina dos olhos. Olha só. Por quê? Porque sem o respaldo da família, sem que a família seja orientada, né? não tem tratamento. Não tem tratamento. Eu falo que não tem tratamento. Com certeza. Porque os sintomas da doença da dependência química, eles são muito sutis. E como é uma doença comportamental, você pensa que a pessoa está bem, mas ela não está. Ela está sorrindo e por dentro está arrasada. E não fala, é só né? isso. Ela não tem avaliação dela. Então, como ela está comprometida na autopercepção dela, ela também está enganada, a pessoa está enganada, o doente está enganado. Então, a família não pode se basear por isso. Então, é por isso que ela tem que ter uma equipe ou profissionais muito competentes que entendam dos sintomas dessa doença. Tratar a Todo família mundo e fala, o paciente. o dependente mente muito. Não, ele não mente, ele está equivocado quanto a uma série de coisas. Então ele mente para quê? Para esconder que ele usa, para diminuir o tanto que ele usa, ele mente em cima de mentiras. Ele mente para ele mesmo. Pra ele Mente mesmo. ele mente em primeiro lugar para ele Pra ele mesmo, mesmo. porque ele não tem fumei ideia. pouco, bebi pouco, né? Faz um me engana que eu gosto. E outra É coisa, isso. ele diz assim, pode deixar que eu paro sozinho, eu não preciso de tratamento, eu paro sozinho, eu bem. paro quando eu quero. E ele perdeu, ele não tem mais Perdeu a esse noção. controle. Então ele perdeu a noção dele, sabe? Esse que é a coisa diferente. Então o importante é a família estar junto. Junto, tempo inteiro. entender a doença. O que a gente vai fazer lá na Clínica Nova Esperança? A gente vai trazer a família que está precisando de todo apoio e vamos mostrar, olha, isso aqui é doença, vocês não podem entrar na doença dele para ajudar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar com a família vai lá Vai participar de para palestras, participar. de tudo. Ela vai participar o dia inteiro de tratamento, sabe? Ela vai ver seminários a respeito da doença, vai ter grupos com o próprio paciente, depois ela vai trabalhar aqueles sentimentos que ela sentiu ali. E cada um dos nossos psicólogos fica encarregado de um, 2, 3 pacientes e as suas famílias. Perfeito. Para unir e depois Quem fazer tem a problema com recuperação. droga em casa tem que dar apoio, tem que prestar atenção e estar perto para poder ajudar quem precisa de Porque, ajuda. veja, é muito complicada a doença da dependência química, porque para haver recuperação, o paciente precisa mudar a vida. Ele precisa reaprender a viver sem drogas. É tão complicado. É muito complicado. Então, quando o paciente sai da clínica no momento da alta, o que ele vai ter? Ele vai ter que cumprir uma série de protocolos. Primeiro, ele Pra sai sempre, sem né? celular, ele sai sem internet, ele sai sem dinheiro, ele sai sem nada, tá? Ok. E ele vai ter que readquirir isso e a família vai ter que estar junto. E você já imaginou como que vai ser isso? Aracelis, é um assunto, como se viu em casa, né? E muito bom. Complexo. pra Extremamente gente complexo, poder né? Quando se entender. toca, falar de ser humano é muito difícil. Mas olha, Ei, povo o que é difícil. importante é que a gente deixe registrado o seguinte: é muito problemático o problema das drogas? Mas a gente precisa entender que tem tratamento. Em primeiro lugar, Podemos tem ajudar. tratamento. Graças a Deus, né? E outra Ainda coisa, bem. nós temos que voltar um pouquinho e pensarmos. Assim como nós enfatizamos tanto a questão da carteirinha de vacinação para todos nós, desde muito pequenininhos, nós devemos pensar nas drogas e falar assim, puxa, mas nós, já que não tem vacina, nós temos que fazer Vamos um programa de evitar, né? prevenção. Que é melhor prevenir do que é remediar. melhor prevenir do que Prevenir. remediar. Aracelis, verdade. para quem quer conhecer um pouco mais, se inteirar do assunto, que é um apoio em todo o âmbito da questão, eu vou pedir que você deixe, pessoal de casa, o site da clínica, por favor. Pois não. Ok? É www.clinicanovaesperança.com.br. Novaesperança.com.br. Perfeitamente. Aracelis, muito Nós obrigado. estamos Felipe, também no viu? Facebook, no Twitter
E temos um blog também. É muito interessante. Muito bom. Então pode ligar lá na clínica, nós Qual o damos telefone as de contato informações. lá, Aracelis? 3244-4155. Ok. Parabéns, viu, pelo trabalho lindo de vocês. Obrigada.